Já parou para pensar no que significa ser anti-otário? Hoje a gente vai mergulhar na filosofia do livro de Rafael Aires, que tem exatamente esse nome, um nome bem provocador. A promessa é ser uma espécie de guia de sobrevivência para homens no mundo de hoje. Vamos entender essa ideia. Sabe qual é a premissa do livro? Ela é bem ousada, na verdade. A ideia é: por que aprender com os próprios erros e sofrer no processo, se é possível aprender com os erros dos outros? É basicamente um atalho para ganhar mais sabedoria sem tanta dor de cabeça pelo caminho. Certo. Mas para entender como não ser um otário, primeiro a gente precisa alinhar as coisas. O que exatamente o autor quer dizer com esse termo? Qual é o conceito que o livro inteiro se propõe a combater? Então, no fundo, o livro define otário como aquela pessoa que é, consistentemente enganada ou usada, principalmente em relacionamentos. É esse estado de vulnerabilidade que toda a filosofia do livro tenta eliminar. Com isso em mente, vamos ver as primeiras estratégias que ele propõe. E por onde é que se começa essa jornada de autoproteção? Bom, o livro vai direto ao ponto, pelos recursos mais valiosos que qualquer pessoa tem: tempo, dinheiro e energia. A tese é que esses recursos são finitos, então devem ser protegidos às 7 chaves. E olha, o autor não economiza na criatividade para descrever certas armadilhas, não. Ele cria termos próprios, bem diretos, como esse aqui, para ilustrar comportamentos que ele considera, digamos, autodestrutivos. E o que seria esse tal de gado gastronômico? Segundo o livro, é o cara que se torna uma espécie de Uber com carteira. Paga o jantar, dá carona, mas no fim do dia não é visto como um parceiro em potencial. A crítica aqui é sobre ser valorizado só pelo que pode oferecer e não por quem se é. E essa ideia, ela se expande para esses 3 pilares da autopreservação no livro. O autor defende que o tempo, o dinheiro e a energia vital são os bens mais preciosos que alguém pode ter. E a diretriz principal é clara: não os desperdice com quem não dá valor. E como isso funciona na prática? O conselho do livro é bem direto. Evite ser só o ombro amigo para ouvir desabafos sobre ex-namorados ou o resolvedor de problemas de plantão, se o seu valor como pessoa não for reconhecido na mesma medida. Ok, até aqui a gente viu a parte da prevenção. Mas, e quando o desrespeito já aconteceu? Aí o livro muda o foco e passa a ensinar como reagir, como impor respeito e estabelecer limites que sejam bem claros. A questão central agora é: o que fazer quando esses limites já foram cruzados? Como é que o livro propõe que a pessoa reaja numa situação dessas? A resposta do autor é drástica. É uma política de tolerância zero. Se a pessoa desmarca um encontro com uma desculpa fraca ou simplesmente ignora uma mensagem, a recomendação é uma só: recue e não insista. Para o autor, insistir é basicamente mostrar que se aceita ser desconsiderado. E essa citação resume perfeitamente a lógica por trás da tolerância zero. A ideia é que padrões de comportamento tendem a se repetir. Na visão do livro, dar uma segunda chance é praticamente abrir a porta para o mesmo problema acontecer de novo e de novo. Bom, depois de estabelecer como reagir, a filosofia anti-otário avança para a próxima etapa: a seleção. Afinal, como ser proativo e filtrar os relacionamentos desde o começo? O livro dedica uma parte inteira a esses critérios de escolha. Aqui, a visão do autor é bem preto no branco, sem meio termo. Ele traça uma linha bem clara. De um lado, perfis a serem evitados, como pessoas com um passado que ele descreve como de farra e que agora buscam se estabilizar. Do outro, o perfil ideal: mulheres que ele define como decentes, independentes e bonitas. O livro então alerta para uma tática de manipulação que ele chama de shaming. A ideia é que quando um homem expressa suas preferências, ele pode ser atacado ou envergonhado para se sentir culpado e, no fim, aceitar menos do que realmente deseja. É uma forma de anular as escolhas dele. E qual é a defesa proposta contra isso? Indiferença. Total indiferença. O argumento do autor é que o shaming só tem poder se a pessoa se importa com a opinião de quem está atacando. Se não der a mínima importância, o ataque simplesmente perde a força, vira inútil. A partir daí, fica muito claro que o livro vai bem além de simples dicas de relacionamento. Todas essas regras, todos esses conceitos, eles se juntam para formar o que o autor propõe como uma verdadeira filosofia de vida: o estilo anti-otário. E essa filosofia toda se apoia em 4 grandes pilares. Primeiro, focar nos próprios objetivos de vida. Segundo, valorizar relacionamentos sólidos, como a família. Terceiro,
manter a autenticidade, seguir a própria bússola interna. E por último, um ponto bem interessante, ter uma noção de direito de família para se proteger legalmente. E tem essa frase que, nossa, encapsula a mensagem final do livro de uma forma muito poderosa. É uma defesa do autoinvestimento como a base mais segura para a vida. O argumento é que as conquistas pessoais são permanentes, enquanto certos relacionamentos podem ser bem passageiros. No fim das contas, o grande chamado do livro é para o autoaperfeiçoamento contínuo. A mensagem central é: construa a si mesmo primeiro. Ao fazer isso, a pessoa se torna a sua maior prioridade e a base para qualquer relacionamento saudável que possa surgir. E a gente termina com uma questão que fica no ar para reflexão. Essa abordagem do livro, tão focada em autoproteção, em limites rígidos, será que ela é um caminho pragmático para o sucesso e para a paz de espírito? Ou será que ela arrisca levar a um certo isolamento? A resposta, muito provavelmente, vai depender dos valores de cada um.